Eu venho acompanhando a Turquia há algum tempo e ela parece ter achado a solução para todos os seus problemas de inflação usando a mágica do salário mínimo. Será que isso vai dar certo? O que a gente pode aprender com isso? Meu nome é Renaud Adorno e eu tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 7 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo e aprendendo sobre a macroeconomia. Você pode me encontrar tanto no Instagram quanto no Spotify, como também no YouTube. Basta me procurar aí pelo nome Renaud Adorno. Então vamos lá, a Turquia ela vem chamando atenção nos últimos 5 anos, baseado numa deterioração econômica muito forte que é sentida em todo o país. Então você vê aí principalmente uma movimentação da lira turca, que saiu ali em 2017, ela estava aproximadamente ali 3,80, né? Assim, $1 custava 3,80 liras, e hoje, dezembro de 2022, já está mais de 18,6, ou seja, foram quase 5 vezes mais de perda de poder de compra em relação ao dólar. Então isso é muito, muito expressivo, né? Então se imagina o real sair de 5, o dólar sair de R$5 e ir para R$25. Então é uma coisa muito expressiva e ela afeta diretamente a população. E isso eu já falei várias vezes, principalmente no meu capítulo onde eu falo sobre a influência do euro-dólar em cima do mercado de câmbio. E ele realmente participou muito na Turquia. Você percebeu ali que os algoritmos de risco dos bancos internacionais detentores de euro-dólar, eles fazem um filtro do portfólio de investimento deles. Essa que é a grande verdade. Então eles vão emprestar para alguns bancos de uns determinados países e para outros ele vai achar mais arriscado. E obviamente que esse risco chamou muita atenção dos algoritmos na Turquia, fazendo com que se tenha uma relutância muito maior para empréstimos. Quando você tem essa relutância, você faz com que o custo do euro-dólar seja muito maior, ou seja, o custo da participação da economia mundial para bancos locais turcos que dependem de parcerias com bancos internacionais detentores de euro-dólar ficou muito mais cara. Ou seja, isso faz com que você tenha um efeito inflacionário na moeda local para o custo de vida da população turca, mesmo que não tenha necessariamente uma grande impressão de dinheiro, digamos assim, certo? Isso acaba acontecendo, muitos bancos tentam, né, de alguma forma obter esses dólares de tudo quanto é jeito, e obviamente que você é obrigado a usar muito mais liras para isso. Então você sente aí uma inflação que que não é baseada em crescimento econômico, nada disso, ela é simplesmente baseada na escassez de dólares e você pagar um preço mais caro para continuar se mantendo vivo ali, participando na economia global. E é claro que os itens importados é exatamente o que você vai sentir muito, principalmente no mundo globalizado. Então hoje é praticamente impossível você ver um país que não tem alguma dependência de alguns tipos de produtos que eles praticamente não têm uma indústria local. Então você depende da importação para eles. E isso acaba fazendo com que a inflação generalizada, os índices de inflação da Turquia, subam bastante. E o que mais pesa aí, obviamente, que acaba sendo a energia. Então toda a parte de energia importada da Turquia faz parte desse efeito. Você teve aí custos de gás natural e gasolina que subiram mais de 50% só esse ano, e a inflação, na verdade, do país esse ano foi num índice gigantesco de mais de 85%. Ou seja, a Turquia realmente está numa espiral assim, de deterioração da sua economia, e está bastante grave, né? Então as pessoas ficam meio sem saber o que fazer. Elas têm o seu salário, está corroendo numa velocidade exorbitante, assim, enorme, e aí que entra a tal da solução, a intervenção governamental. Então o governo precisa fazer alguma coisa, e foi exatamente isso que eles fizeram agora, anunciando que houve o aumento do salário mínimo em 55% para conter a inflação. Então, só isso que eu acabei de falar já deveria soar completamente absurdo para qualquer um que entende de macroeconomia.
porque aqui chega a ser um pouco irônico, mas a ideia é uma ideia de uma, digamos assim, uma criança na escola primária, digamos assim, de falar o seguinte: peraí, para resolver o problema é o seguinte, você está com preços muito altos, o supermercado está mais caro, a gasolina está mais caro, os aluguéis estão mais caros, o custo de vida está mais caro, nada melhor do que eu colocar mais dinheiro na mão das pessoas que eu vou resolver o problema. Afinal de contas, se eu botar mais dinheiro na sua mão, fica mais barato mesmo você comprar as coisas e todo mundo fica feliz. Então, a melhor forma é eu dar uma canetada e subir obrigatoriamente o salário mínimo em 55%. Mas isso, em princípio, deveria ser a solução mágica, né? Basta eu subir o salário mínimo e está tudo resolvido. Essa discussão acontece aqui nos Estados Unidos, né? Aqui na Flórida o salário mínimo acho que são $8,50 por hora, na Califórnia 14, eles querem subir para 25, para 20, etc, porque com certeza mais dinheiro na sua mão, com certeza você tem um poder de compra maior e as coisas vão ficar mais baratas e a vida de todo mundo magicamente vai melhorar. Mas aí fica a pergunta que eu gostaria de fazer para você: já que eu tenho essa solução mágica, por que eu não subo logo o salário mínimo de todo mundo para $10 mil? Por que eu não faço todo mundo ganhar, na verdade, $100 mil por mês? Ou eu deixo todo mundo milionário, $1 milhão por mês? Por que todos nós não podemos ser milionários por decreto? Qual que é o problema aí? E é isso que é interessante, é importante a gente entender e faz parte até de debates políticos desnecessários, mas você precisa entender como funciona a mecânica monetária. Então, a razão da inflação que você vê na Turquia é por um supply shock, é por uma falta de oferta. Então você não consegue ter a quantidade de produtos e serviços suficiente porque você não tem acesso a dinheiro suficiente nas operações de importação, nas operações bancárias. Não existe esse dinheiro todo fluindo. Então você paga muito mais caro por isso e, obviamente, uma quantidade menor de produtos disponíveis faz com que você tenha preços mais altos, certo? Então, menos petróleo, ou mesma quantidade, mas pagando mais caro, né? Então você tem os dois, ou quantidades menores ou a mesma quantidade pagando mais. E aí o próprio governo sempre vai tentando compensar esse tipo de coisa, só que é baseado no problema que ele mesmo criou. Então você tem riscos maiores que geralmente, quase sempre, são feitas por programas governamentais que criam artificialidades na economia, fazendo com que criem desequilíbrios. E aí o desequilíbrio precisa de mais intervenção governamental e aí você entra numa espiral. Então, obviamente que você tem gastos governamentais crescentes em relação ao seu PIB. E eu vou ter um capítulo só sobre esse assunto, porque que eu pessoalmente vi ali, até o George Gammon viu bastante, que se você pegar o índice de gasto governamental, um percentual entre o gasto governamental em relação ao PIB de um país, você percebe que quanto mais ele aumenta, mais o país se deteriora, menos a economia real participa, menos a economia real gera inovação e novos produtos e serviços. E é muito interessante a gente poder ver isso, e ele vem batendo de forma magnífica em séculos, não estou nem falando de décadas, estou falando de hiper macro análise. Depois eu falo sobre esse assunto, mas isso, obviamente, você vê na Turquia, um gasto cada vez maior governamental em relação ao seu próprio PIB, que até pode crescer nominalmente, porque a lira vale cada vez menos, mas que não reflete num PIB real, que quando você tira a inflação, na verdade o país está caindo. Então gastos governamentais subindo, a inflação aumentando e o poder real de compra reduzindo e a riqueza das pessoas, que é de fato o acesso a produtos e serviços reais, acaba se deteriorando também. E aí, com gastos governamentais maiores, com programas, com incentivos, com tudo quanto é coisa que eles querem fazer para tentar consertar a economia, eles acabam fazendo com que se tenha aumento de impostos. E quanto mais aumento de impostos você tem, menos você pode gastar com outras coisas. Impostos são as maiores despesas que um ser humano pode ter na sua vida. Então você acaba
criando uma série de problemas. Mas vamos lá, eu subi o salário mínimo em 55% por decreto, numa canetada, certo? Então o que essa subida acaba fazendo? Ela gera uma subida também de uma renda artificial. Então primeiro você tem, num curto prazo, uma criação artificial de demanda sem corrigir aquela oferta, que é o problema de fato, né? Então você cria uma demanda adicional artificial em cima de produtos e serviços que já são escassos. Então o que acontece? Você faz com que os preços deles subam mais ainda, fazendo o problema se deteriorar mais ainda. Agora, não significa que eu aumentar o salário mínimo, todo mundo vá receber esse salário mínimo. Ou seja, você precisa de empresas que ainda estejam dispostas a pagar esse nível de salário, porque muitas vezes elas não estão. Então aquelas que não estão, que estão ali mais na berlinda, que estão com problemas financeiros, que estão com pagamentos atrasados, folha, com certeza não sobra outra alternativa do que criar mais demissões, o que aumenta o desemprego, porque as empresas não conseguem sustentar esse custo mais alto. Agora, tem um outro fator que acontece, mesmo as empresas que ainda sobrevivem e conseguem manter o salário mínimo ali pagando, elas vão ter que, como subiu o custo delas de folha de pagamento, ela vai ter que repassar isso nos seus produtos e serviços para poder se manter. E o que acontece? Quando você repassa o custo para os produtos e serviços, o preço dele sobe. Então você cria ali uma tempestade perfeita, onde você tem falta de produto suficiente para abastecer o mercado, uma demanda maior ainda no curto prazo, criada artificialmente, e, ao mesmo tempo, uma subida de preços daqueles que ainda conseguem se sustentar, porque eles precisam repassar para o consumidor final ou esmagar completamente a sua margem de lucro, ou ficar até rodando no prejuízo e subsidiando a sua própria empresa para poder se manter viva. Ou seja, é o exemplo perfeito de uma catástrofe que vai acontecendo em forma macro dentro da economia turca. E aí vem a melhor parte. Quando você cria esse tipo de problema, aí você vê os preços que você achava que ia controlar, falando, não, eu vou subir ali o salário mínimo em 55%, com certeza os preços vão se manter iguais. Mas eles não se mantêm, eles começam a escapar, eles começam a ficar maiores ainda. Aí aquele aumento de 55% já não adianta mais. Só que aí o governo fica completamente revoltado, se volta contra todos os empresários, que afinal a culpa é dos empresários, eles que são os grandes malvados, porque eles querem mais lucro no bolso. E aí o que acontece? Você cria leis de controle de preços. E é isso que você começa a ver. Eu quero ficar bastante atento se vai ter esse tipo de intervenção, porque esse é o próximo passo que a história sempre mostrou que aconteceu. Inclusive eu falo da Turquia aqui, mas colocando paralelos com coisas que já aconteceram no Brasil e que, pelo andar da carruagem, quando você vê ali o Mercadante, eu não gosto nem de falar muito de política, mas só falando ali de fatos históricos, o próprio Mercadante no Brasil já fez vídeos no passado falando, defendendo abertamente o controle de preços. Então, quando você tem um controle de preços, eles não podem subir de um determinado patamar, você literalmente liquida uma empresa e a empresa decide fechar as portas, criando mais desemprego, aumentando a recessão naquele país. Então, é uma espiral. E aí acaba que, no final das contas, todos aqueles beneficiários dessa bondade governamental de aumentar o salário de todo mundo em 55%, acabam todos sendo lesados no longo prazo e perdem mais ainda o poder de compra que eles achavam que tinham no início, porque você está resolvendo o problema da forma errada, certo? Então, essa exata espiral que eu acabei de te contar foi o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela apresentou aumentos ali de 100%, de 300%, e não parava de aumentar o salário mínimo, e as empresas começaram a ser liquidadas uma a uma. E é por isso que você ia para o supermercado, e você vai hoje no supermercado e você não consegue encontrar produtos na prateleira. É o mesmo motivo pelo qual que o único McDonald's hoje que está aberto em Caracas é o McDonald's mais caro do mundo. E não é porque ele é luxuoso, a carne é horrível.
Você pode até ver no YouTube, tem youtubers que foram para lá, né, para justamente ver como é que funciona, e você paga lá 15 milhões de bolívares, eu não sei mais quanto, que é um menu ali de uma promoção do Big Mac, por exemplo. Então, infelizmente, a Turquia tá a passos largos andando nessa direção, e vai ser interessante a gente ver, porque a Turquia é muito importante. Ela é um hub ali entre a Ásia, a Europa, o resto do mundo. Você tem a Turkish Airways, né? Istambul é um hub, como Dubai ali. Você tem uma parte marítima também muito interessante, e é uma pena você poder ver isso, porque a Turquia é um país sensacional. Então você percebe ali que é uma ilusão você querer consertar as coisas de forma artificial, e a gente precisa ficar atento com essas decisões governamentais no macro para que a gente possa se proteger. Então fica aquela pergunta mesmo, né? Porque se fosse tão fácil assim resolver, você colocando ali a canetada mágica e aumentando o salário de todo mundo, poxa, por que você vai aumentar só 55%? Seria muito mais legal a gente ter um salário mínimo de $1 milhão por mês por pessoa. Aí eu nunca mais ia ter problemas. Eu posso comprar minha Ferrari à vista todos os meses, eu posso viajar de primeira classe, eu posso ajudar as pessoas, né? Eu posso, enfim, todo mundo vai ser milionário e a vida seria maravilhosa, mas isso realmente é uma ilusão. Então não é assim que funciona. Então eu tento trazer esses exemplos extremos porque ele facilita para o entendimento de como que o macro é feito de contracorrentes que vêm de todos os lados, e é muito mais complexo do que a gente imagina, porque infelizmente envolve ali a psicologia humana, envolve a paixão política, envolve ali lados de esquerda e direita brigando, porque cada um acha que é melhor fazer de uma forma ou de outra, e na verdade a economia e as forças econômicas vão sempre agir, independente de governo ou não tendo uma influência muito grande. Então a única coisa é, tente pegar tudo que acontece como uma informação para você que você tome decisões, sem emoção, sem lado, sem partido X, partido Y, mas você realmente pensando ali em como você pode enxergar. E eu gosto de trazer exemplos de outros países para que você tente entender e comparar. Nossa, como é que está o meu país em relação a ele? Às vezes você está no Brasil, como é que se compara isso? Pode acontecer comigo? Pode não acontecer? Demora mais? Quais são as diferenças? O que eu posso aprender com o erro dos outros? Posso antever os meus passos? E é isso que eu sempre venho tentando fazer, e eu quero passar um pouquinho, cada vez mais, juntando aí essa visão geopolítica com a macroeconomia, e você percebe que o eurodólar, o nosso buraco negro, sempre participa de todas as confusões de narrativas e que acabam afetando, infelizmente, pessoas que não têm nada a ver com isso, que gostariam de viver as suas vidas normalmente, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, mas que acabam sofrendo na mão de políticas que são completamente erradas, justamente pela falta de entendimento nem do que está acontecendo. Então, diante de toda essa confusão, é até o objetivo de eu trazer esse podcast aqui, para a gente tentar desvendar juntos e entendendo ali aos poucos, para a gente poder se proteger da melhor forma.